Resistir a los cambios é uma lei universal. Cambiar para a supervivência também é. Estas duas forças antagônicas são necessárias para o equilíbrio do universo. Cambiar significa sair de uma zona de conforto, onde os resultados são previsíveis, para uma zona onde os resultados são imprevisíveis. Esta transição provoca o medo como mecanismo natural de defesa da espécie. Uma maneira de vencer a resistência aos cambios, o medo, é planear adequadamente maneiras de atacar as variáveis que contribuem para sua existência. As principais são, primeiro, comunicação deficiente. Boa parte das propostas de cambios em las empresas fracassa por conta de uma deficiência em el processo de comunicação. Três elementos dentro da comunicação devem ser devidamente trabalhados. 1. Contenido de la informação. As pessoas responsáveis em transmitir informações sobre o câmbio devem conhecer adequadamente seu conteúdo. Dessa maneira, terá capacidade para transmitir segurança às pessoas que fazem parte do câmbio. Em caso do 5S, qualquer pessoa que seja selecionada para disseminar seus conceitos, não somente em uma capacitação inicial, mas durante toda a vida do 5S, deve dominar seus conceitos. Segundo ponto, a estratégia elegida para informar. Muitas vezes, uma determinada informação tem um grande valor e consistência, mas a maneira como é passada é ineficaz. Com respeito ao 5S, deve ser utilizada uma ou mais estratégias que desperte o interesse das pessoas por el tema. Para tanto, podem ser usados materiais, metodologias e linguagens diferentes de acordo com o perfil do equipo e momento também de la implantação. Uma estratégia que promove a participação das pessoas em la construção do processo de implantação e de câmbio por meio de definição de responsabilidades ha sido a mais efetiva. Por exemplo, para a alta gerência, eu sugiro uma conferência de um consultor do tema, uma reunião e uma linguagem mais racional baseada em dados. Para o comitê do 5S, é fundamental uma capacitação mais intensiva, usando um linguagem técnico e idealista, profundizada nos conceitos, estratégias de implantação e mantenimento, a vinculação com os indicadores de performance da empresa e hasta a contribuição social do 5S. Também é interessante realizar visitas às empresas ou unidades mais avançadas e o oferecimento de livros de 5S para consultas por eles. Chefes, supervisores e líderes e personal de oficinas, eu recomendo uma capacitação hecha também por um especialista em el tema, isso interno ou externo. Uma linguagem balanceada entre racional e emocional, com alguns dados, exemplos e fotos. Para o nível operacional, é interessante que seja dado uma capacitação usando uma linguagem mais emocional, com vídeo, fotos da situação atual, foto del antes e del depois de lugares mais avançados, teatro e folhetos criativos. Você pode fazer concurso de frases, de mascotas e de logomarca, evidentemente com um prêmio para os melhores. Para os auditores 5S, deve ser dada uma capacitação, incluindo a parte prática, usando um linguagem técnico. Deve ser oferecido livros sobre o tema e, é claro, o material para as auditorias, como manual do 5S, checklists e critérios de avaliação. O terceiro ponto e último elemento dentro do processo de comunicação sobre 5S é a credibilidade de quem está propondo a prática. Muitas vezes, o domínio do conteúdo e uma boa estratégia não tem êxito quando a pessoa responsável por la comunicação não tem o perfil adequado e ou não transmite credibilidade. No primeiro caso, é fundamental que a pessoa que comunica tenha a habilidade didática. Isso é importante quando o número de participantes é alto. Em grandes empresas, a seleção de facilitadores e sua posterior capacitação é fundamental para assegurar a eficácia de la transmissão do conteúdo.
Para outras situações, a capacitação exige do 5S o personal do comitê com mais didática. Em resumo, atente para uma boa comunicação do 5S, dominando os conceitos, usando a estratégia e a linguagem adequada para cada nível, cada público-alvo e transmitindo credibilidade, principalmente com exemplo. A segunda variável que contribui para a resistência ao 5S é a falta de motivação, provocada principalmente por não percepção de los benefícios personais. O ser humano, quero que você entenda, se motiva em el sentido de satisfazer suas necessidades. Para despertar o interesse das pessoas pelos cambios, temos que apresentar os benefícios que elas terão ao praticar o novo câmbio. Com respeito ao 5S, você deve apresentar os benefícios diferentes para cada nível hierárquico da empresa. Por exemplo, para a alta gerência, é a contribuição de 5S para os fatores de supervivência da empresa, como produtividade, os custos, qualidade, segurança, atenção aos clientes e etc. Para grandes empresas, é a imagem da unidade para a presidência. Para a mediana gerência, como chefes, supervisores e líderes, você pode demonstrar a maior eficiência dos processos, provocado por as melhoras das 5S, principalmente nas condições de trabalho, generando uma imagem positiva para o nível superior, possibilitando a oportunidade de crescimento hierárquico na empresa. Para os empregados de áreas operacionais, em geral, a melhora das condições de trabalho, resultando em um ambiente mais seguro. Para os profissionais de oficinas, a melhor utilização do tempo e a redução do estresse é mais motivante para eles. E a terceira variável que contribui para a resistência ao 5S é a impaciência com a baixa evolução, ou seja, a pressa de las empresas para obter os cambios culturais e de las pessoas para as melhoras infraestruturais que necessita de inversão da empresa. É importante saber que a área que melhora rápido empeora rápido também. O processo de câmbio cultural necessita de um tempo adequado para sua devida madurez, até aquecer um novo hábito. Na maioria das vezes, a própria prática de 5S faz que as pessoas inicialmente resistentes sejam praticantes naturais de 5S sem necessitar de seguimento ou cobranças.